Por determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi transferido hoje para Papudinha, uma ala do complexo da Papuda, no Distrito Federal, onde funciona um batalhão da Polícia Militar. Quem vai trazer as informações agora ao vivo, direto da capital federal, é a repórter Yasmin Costa. Boa noite para você, Yasmin. Oi, César. Boa noite para você também, para todo mundo que está acompanhando a gente. O ex-presidente Jair Bolsonaro já está na Sala de Estado-Maior do Complexo Penitenciário da Papuda, também conhecido como Papudinha. Essa determinação foi feita hoje à tarde pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Nessa determinação, Moraes ele afirma que, embora o sistema prisional brasileiro seja marcado por precariedade e superlotação, Bolsonaro recebeu um tratamento diferenciado com relação aos outros condenados pelos atos do 8 de janeiro e entre esses benefícios na Superintendência da Polícia Federal estavam ar-condicionado, televisão, frigobar, banheiro privativo e alimentação especial. Segundo o ministro, mesmo com essas condições, houve uma tentativa sistemática de deslegitimar o cumprimento da pena através de declarações de familiares e até de aliados. A transferência para a chamada Papudinha, ainda de acordo com Moraes, garante condições ainda mais favoráveis, sem prejuízo ao cumprimento da condenação. Eu volto durante o SBT Brasil com uma reportagem trazendo todos os detalhes dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes de transferir o ex-presidente Jair Bolsonaro para o Complexo Penitenciário da Papuda. Volto com você, César. Estaremos te esperando, Yasmin. Até já. Obrigado pelas informações. O ministro Alexandre de Moraes afirmou na decisão que as condições privilegiadas do ex-presidente Bolsonaro na prisão não transformam o cumprimento de pena em uma estadia em um hotel ou numa colônia de férias, como, nas palavras de Moraes, erroneamente várias manifestações parecem exigir. Vamos continuar em Brasília, agora com o repórter Murilo Fagundes, que está na Papudinha e mostra como é que é esse ambiente. Todo mundo quer saber, Murilo, é com você. Muito boa noite. Boa noite, César. Boa noite a todos. Olha, o que chama a atenção aqui é justamente o isolamento, o acesso restrito, o que é muito diferente da Superintendência da Polícia Federal, que ficava ali na Asa Sul, no centro de Brasília. Aqui, César, a gente está praticamente no meio do mato. Temos vegetação em volta, não temos buzina, não temos movimento aqui expressivo de pedestres, então é realmente bastante diferente. Só para a gente ter uma ideia, eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico Marcelo Alves apagar a luz aqui para a gente ver o quanto escuro é esse espaço aqui da Papudinha. Veja só ali no horizonte como é um lugar ermo, isolado, sem a estrutura do centro da cidade. O ex-presidente Jair Bolsonaro terá aqui, porém, uma estrutura mais ampla do que tinha lá na Superintendência da Polícia Federal. E uma rotina diferente também, com direito a uma área coberta e a uma área descoberta. A cela, né, que ele vai ter de ficar, comporta até 4 pessoas, mas vai ser usada exclusivamente por ele, que vai ficar isolado dos demais presos. E ainda hoje, de forma excepcional, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a visita da esposa Michele Bolsonaro, dos filhos Carlos, Flávio, Jair Renan e Laura, além da enteada Letícia, por até 3 horas, com tempo dividido entre os visitantes. E já houve repercussão, viu, César e quem nos acompanha. O filho do ex-presidente, Carlos Bolsonaro, disse que a transferência é uma aplicação seletiva do rigor penal e revela desprezo às condições humanas de saúde de Jair Bolsonaro. O governo, os governistas, parlamentares governistas, têm se manifestado também. O governo não, os parlamentares governistas. Inclusive o líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindeberg Farias, que disse que a decisão do ministro Moraes é acertada, porque na lei de organizações criminosas, quem é chefe de organização criminosa armada tem de estar em presídio de segurança máxima. É isso, César, aqui esse é o movimento do local em que a gente está, um local bem diferente da Superintendência da Polícia Federal. Volto com você. Obrigado pelas informações, Murilo. Nós pedimos que você continue por aí de plantão para que a qualquer momento possa trazer novas informações a todos nós aqui no SBT Brasil. Até já. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia. Hoje é quinta-feira, 15 de janeiro de 2026. Veja agora os outros destaques desta edição.
Procurada por embriaguez, desacato e lesão corporal, irmã do prefeito de São Paulo é identificada por monitoramento da própria prefeitura e acaba presa. Jogadores promovem manifestação virtual após plataforma Roblox restringir o uso do chat para crianças. Funcionário de ONG que presta serviço para o governo do estado do Rio é morto. Suspeita é que rapaz tenha sido torturado. Cachorro tem aumento da temperatura do corpo e morre depois de ser deixado por tutora em um hotel para pets no litoral paulista. Eles tinham que ter levado o Buck para o ar-condicionado, que eles me garantiram ter. Pressionado, Toffoli recua de novo e autoriza a Polícia Federal a realizar perícia em material apreendido no caso Master. Lula cita caso Master após reunião com ministros, Moraes, presidente do Banco Central e diretor da Polícia Federal. Nós vamos mostrar que o Estado brasileiro vai derrotar o crime organizado. Conectado com você, sintonizado com o mundo, o SBT Brasil está no ar. Janaína Reis Miron, irmã do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, foi presa hoje após ser identificada por câmeras de monitoramento do sistema Smart Sampa. Nós vamos conversar com o repórter Vinícius Rangel, que está conosco ao vivo e direto da capital paulista e traz todas as informações. Ei, Vinícius, já se sabe o motivo pelo qual ela foi presa? Conta pra gente. Boa noite. Ei, César, boa noite a você e também a todos que nos acompanham aqui no SBT Brasil. Bom, César, a irmã do prefeito Ricardo Nunes é acusada de desacato, embriaguez e lesão corporal. Ela era alvo de 2 mandados de prisão que estavam abertos. Janaína Reis Miron, de 49 anos, foi identificada pelo sistema de monitoramento Smart Sampa. Ela estava em uma unidade básica de saúde na zona sul de São Paulo. O Smart Sampa usa reconhecimento facial para flagrar crimes e suspeitos. Os mandados de prisão contra a irmã do prefeito são relativos a casos que aconteceram em outubro de 2022 em Botucatu, no interior de São Paulo. Janaína foi abordada por policiais militares rodoviários após dirigir fazendo zigue-zague pela pista e quase colidindo com outros veículos. De acordo com os agentes, ela apresentava sinais claros de embriaguez e não portava nenhum documento. Os policiais relataram resistência à prisão e disseram que foram desacatados pela motorista. Em julho do ano passado, a Justiça de Botucatu condenou Janaína a 8 meses de prisão, inicialmente em regime aberto. Mas Janaína não cumpriu a decisão do juiz, que decidiu converter a pena para o regime fechado. A Prefeitura de São Paulo informou que a prisão está amparada em mandados judiciais, obedeceu ao rigor da lei e foi executada seguindo os critérios de identificação do Smart Sampa. Janaína ainda não tem uma defesa. Ela segue detida aqui no 11º Distrito Policial, em Santo Amaro. César. Obrigado pelas informações, Vinícius. Uma ótima noite a você, a todos de São Paulo. E olha, independentemente desse caso que o Vinícius Rangel trouxe agora para a gente, não é? Nós não podemos ter benefício para nenhum tipo de pessoa em todo e qualquer tipo de caso apresentado através do jornalismo do SBT. E nós vamos falar agora do caso do idoso que colocou a própria vida em risco ao usar uma arma de choque para tentar evitar um assalto em São Paulo. Nós mostramos esse caso aqui no SBT Brasil. Agora, esse episódio levantou uma dúvida. O cidadão, afinal, pode ter acesso a esse tipo de armamento? A cena não sai da cabeça. Eu lembro de ver a moto chegando e a arma apontada para nós. A vítima, que prefere não se identificar, aparece nessa imagem, trocando de lugar com a esposa. O casal foi rendido dentro do carro por 2 criminosos que chegaram de moto. A dupla só não imaginava que seria surpreendida por um idoso que tentou impedir o assalto com uma arma de choque. É um desespero muito grande. Em um momento ali eu falei, esse senhor vai morrer na minha frente. Eu vou ver essa cena e nunca mais vou esquecer. Segundo este advogado criminalista, o homem reagiu com uma arma de choque por contato
igual a essas encontradas na internet. O produto não é regulamentado, por isso pode ser vendido livremente. Ela não é um meio de defesa eficaz, a gente tem que lembrar disso, porém é permitido. Ele explica que a arma de choque por contato é diferente da taser, usada pela polícia, que dispara e dá um choque. Esse armamento é de uso restrito das forças de segurança pública e pode ser usado por profissionais autorizados. Se uma pessoa for pega portando o taser, que é essa arma de choque que dispara, ela pode até incidir num crime de porte de arma, dependendo do caso. Apesar de ter agido em legítima defesa de outras pessoas e ter o amparo da lei, a atitude do idoso não é recomendada pela polícia. Principalmente quando a arma que ele possui é muito menos eficaz que uma arma de fogo e pode colocar a vida de todos ainda mais em risco. Foi o que aconteceu com a jovem Beatriz Munhoz, de 20 anos. A estudante, o namorado e o pai dela foram atraídos por criminosos para uma armadilha na zona leste da capital paulista. Eles iriam vender um drone e foram assaltados. Na tentativa de despistar o ladrão, Beatriz usou spray de pimenta e foi morta com um tiro na cabeça. O idoso escapou sem ferimentos. O bandido deu um tiro para o alto. Sorte ou milagre. É muito honroso da parte dele o que ele fez, tentar defender outras pessoas que estavam ali no momento ruim, porém é arriscado, tanto é que as autoridades recomendam, em regra, você não reagir, porque é melhor perder o bem material do que perder a vida. Poderia ter acabado em tragédia, então a orientação é sempre não ser o herói, né? Não sei se você concorda comigo, não é apenas essa sensação de herói, mas a grande realidade é que a população já está cansada devido a tanta insegurança que está no nosso país. Aliás, essa sensação de não ter a segurança tem avançado sobre áreas que deveriam ser de convivência e descanso em São Paulo. Casos recentes de violência em parques e arredores acendem um alerta para quem frequenta esses espaços. Em meio ao verde, que deveria ser sinônimo de lazer e qualidade de vida, o que se vê hoje é medo. Nos últimos meses, assaltos e até assassinatos foram registrados no entorno de alguns dos principais parques de São Paulo. Fico um pouquinho assustada, né? E sempre tem um pouco de receio. No Parque da Água Branca, na Zona Oeste, uma mulher de 40 anos foi vítima de roubo na tarde de sábado. Segundo a Polícia Civil, ela estava com um filho numa das entradas quando um homem se aproximou, arrancou uma corrente de ouro do pescoço dela e fugiu. Já no Parque Vila Lobos, também na Zona Oeste, um assalto ganhou repercussão. No mês passado, o rapper Rael teve a moto roubada na saída do estacionamento. As imagens de câmeras de segurança mostram a ação dos criminosos. Na Zona Sul, em frente ao Parque do Povo, um caso mais grave. Um ciclista foi assassinado a tiros durante um assalto em plena via pública. No Ibirapuera, o maior cartão postal verde da cidade, moradores e frequentadores decidiram tomar uma atitude por conta própria. Placas foram colocadas em ruas do entorno do parque para chamar a atenção sobre roubos e assaltos. Um alerta de quem frequenta o local todos os dias. Dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública mostram que a violência não se restringe aos arredores, mas também ocorre dentro dos parques. De janeiro a novembro de 2025, foram registrados 75 roubos em áreas de lazer em todo o estado. Desse total, 59 aconteceram apenas em parques da Grande São Paulo. Considerando os dados de 2025, é como se um roubo fosse registrado a cada 4 dias em parques do estado. E na Grande São Paulo, um caso a cada 5 dias. É justamente na chegada ou na saída dos parques que os crimes mais se repetem. Momentos de distração, celular na mão, crianças por perto, um prato cheio para os criminosos. Medo a gente sempre tem de ser assaltada, né? A gente não fica com o celular, bobear com o celular na mão, presta atenção nas pessoas, olha em volta.
A concessionária Reserva Parques, responsável pelos parques Vila Lobos e Água Branca, informou que houve uma ocorrência pontual no sábado, dia 10, com pronto atendimento ao frequentador e acionamento da Polícia Militar. As empresas que administram o Parque do Povo e o Ibirapuera foram procuradas por nós, mas ainda não se manifestaram. A Polícia do Rio de Janeiro investiga a morte de um homem que trabalhava em uma organização não governamental. O corpo dele foi encontrado com sinais de tortura. Acompanhe. O rosto coberto foi a única forma que essa mulher encontrou para poder falar sobre a perda do irmão. Ele foi um irmão, foi um amigo, foi o meu melhor amigo e foi o melhor pai que a minha filha poderia ter tido. Jonathan Batista, de 33 anos, foi assassinado na comunidade Rio das Pedras, na zona sudoeste do Rio. Ele trabalhava há 3 anos no projeto 60 Mais Reabilita, ligado ao governo do estado, e também prestava serviços para a Associação de Moradores local. A região foi controlada por milicianos durante 4 décadas, mas nos últimos 2 anos virou alvo de traficantes de drogas. Outras comunidades vizinhas, como a Muzema e a Tijuquinha, que também estavam nas mãos de grupos paramilitares, passaram a ser dominadas pelo tráfico. É uma região considerada estratégica por causa da facilidade com que criminosos conseguem fugir para áreas de mata. A disputa territorial parece fora de controle. Na semana passada, a polícia descobriu 2 corpos e outras ossadas em um cemitério clandestino atribuído à milícia. Investigações indicam que pelo menos 13 pessoas assassinadas em Rio das Pedras desde 2021 nunca tiveram os corpos encontrados, algumas comprovadamente inocentes. É o caso de Jonathan, afirma a irmã. Tenho certeza que ele não era envolvido com nada. Meu irmão foi trabalhar normalmente, como ele sempre trabalhou, e transitava no local normalmente. Uma pessoa, quando está envolvida com algo, ela não volta para o território onde ela pode ser morta. O corpo de Jonathan Batista foi encontrado por policiais militares aqui nesta rua, que fica a cerca de 6 quilômetros da comunidade de Rio das Pedras. Segundo os agentes, havia sinais de que a vítima foi torturada. A irmã de Jonathan teme que ele se torne apenas mais um nas estatísticas. Eu acredito que não serão punidos como não foram outros em outras ocasiões, em outras situações apavorantes de corpos ocultos que famílias até hoje procuram, pedem justiça. É uma região totalmente perigosa, onde tanto pessoas como envolvidas sim e como pessoas inocentes estão sendo mortas por uma guerra que não competem a ninguém, né? A irmã da vítima não está errada. E ainda no Rio de Janeiro, recebeu alta hoje o cinegrafista baleado dentro de um helicóptero que sobrevoava uma área dominada pelo tráfico de drogas durante uma operação da polícia. A ação de criminosos coloca em risco quem vive nas comunidades e até quem trabalha no céu. O cinegrafista Alan Cavalcante Moraes, de 38 anos, foi baleado na perna nesta quarta-feira quando trabalhava dentro de um helicóptero. Ele prestava serviço para a SEDAI, a Companhia de Saneamento Básico do Estado. A aeronave foi atingida por um disparo de traficantes durante uma troca de tiros no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Ele foi socorrido e recebeu alta. Felizmente, quem foi atingido pelos estilhaços hoje está vivo, está bem, está em casa. Para este piloto e especialista em segurança, o planejamento de rotas e treinamentos operacionais específicos podem ajudar a evitar esse tipo de ocorrência. Mapear as áreas críticas, os horários que são sensíveis. A polícia tem oferecido esse treinamento adequado para os pilotos dessa operação, que é uma operação bastante perigosa. Em fevereiro do ano passado, um helicóptero da CORE, unidade especializada da Polícia Civil, foi atingido por criminosos durante uma operação em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O motor da aeronave ficou danificado e o piloto precisou realizar um pouso de emergência depois de se chocar em fios de alta tensão. Ninguém ficou ferido. No mês seguinte, o piloto de um helicóptero da Polícia Civil, Felipe Marques Monteiro, foi baleado também em uma operação na comunidade de Vila Aliança, em Bangu, na zona oeste da cidade. Mais um episódio em que uma aeronave foi atingida por bandidos. Um dos tiros de fuzil atingiu a cabeça de Felipe. Depois de 9 meses de internação, ele se recupera em casa. O governo do Rio de Janeiro anunciou que pretende reforçar a segurança das operações policiais, com a compra de helicópteros blindados para a corporação.
Treinamentos específicos para momentos de confronto já são realizados. A gente tem investimento muito grande nessa parte de aeronave, né? Tanto aeronave tripulada quanto não tripulada, tanto quanto em tecnologia. Cada vez mais, dá segurança aos nossos operadores, a quem está na ponta da linha, fazendo a segurança de toda a população. Especialistas em segurança garantem que tiros em helicópteros privados são raros e acontecem com mais frequência no Rio de Janeiro. Por isso, os donos das aeronaves preferem contratar um seguro específico para esses tipos de ocorrências. Todo mundo, eu diria, que acaba fazendo essa cobertura guerra, sequestro e confisco, porque hoje ela é uma taxa barata, uma taxa baixa, né? Eu diria que as pessoas até contratam essa cláusula muito mais voltada com a questão do sequestro, né? E não efetivamente pela cláusula de guerra. O Brasil precisa de muitos investimentos, principalmente na área de segurança. Jogadores de um game online chamado Roblox têm feito uma série de manifestações após uma mudança nas diretrizes que impede que crianças conversem com adultos no bate-papo. As imagens dos protestos viralizaram nas redes sociais. Na última semana, a plataforma de jogos Roblox restringiu o uso do bate-papo para crianças. Agora, menores de 9 anos só terão uso permitido com autorização de responsáveis. E nas demais faixas etárias, os jogadores poderão conversar somente com usuários de idades próximas. A medida foi implantada no mundo todo. O recurso, que utiliza reconhecimento facial, pretende impedir que adultos tenham contato com menores. Essa medida é importante porque o chat ele é a porta de entrada para qualquer tipo de aliciamento a crianças e adolescentes. Então, a partir do momento que existe essa trava, você vai começar a combater de fato o abuso infantil na internet. A medida desagradou os jogadores mirins que pedem, por meio de avatares, justiça e a liberação do chat. Um dos alvos dos manifestantes também é o influenciador Felca, que ficou conhecido por falar sobre adultização e segurança infantil na internet. Apesar das críticas, Felca nada tem a ver com a decisão. Nas redes, ele compartilhou algumas das ameaças e disse que está sendo atacado por crianças. O Roblox não é um jogo em si, mas sim uma plataforma que oferece diversos games gratuitos. O modelo simula uma cidade virtual com ruas e casas, além dos bonecos com características humanas. Essa é uma iniciativa que as empresas vão começar a adotar, porque essas plataformas são mais do que jogos, elas são redes sociais dessas crianças. Exatamente isso. No Rio Grande do Sul, um agricultor foi morto durante uma ação truculenta da Polícia Militar. As janelas estilhaçadas mostram como foi a sequência de tiros. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira. Policiais militares foram até a propriedade. A filha do agricultor, que mora em uma casa no mesmo terreno, percebeu a movimentação. Eu achei que era assalto, daí eu me escondi e minutos depois eu comecei a ouvir muitos tiros. Os disparos partiram dos policiais. O agricultor Marcos Norberg, de 48 anos, foi baleado dentro da casa e morreu no local. Foi a irmã do agricultor quem recebeu os PMs e descobriu a confusão. E aí quando veio bater na porta e aí era uma mulher da brigada e bateu, a polícia abre, ela disse assim... Quem é que mora nessa casa? E aí eu disse, a Raquel e o Marcos. Ela disse, não é esse nome. Eu disse, sim, é o Marcos e a Raquel. É Marcos e Raquel, isso? Na última terça-feira, o caseiro de outra propriedade rural de Pelotas foi feito refém e agredido. Os bandidos levaram 3 carros e outros pertences do local. 2 desses veículos foram abordados pela Polícia Militar em Foz do Iguaçu, no Paraná. Em depoimento, 2 homens disseram que no sítio da família Norberg havia mais drogas e carros. Passando o georreferenciamento da propriedade, que foi alvo de abordagem, né, como sendo um local onde estavam sendo guardados então outros veículos e até mesmo substância entorpecente, levando à ação policial. Agora, a Corregedoria da Polícia Militar vai investigar se recebeu uma pista errada. A Polícia Civil também investiga o caso. É o nosso compromisso fazer a mais rigorosa apuração e decorre a partir daqui um inquérito policial militar que vai
identificar todas as circunstâncias, contexto e atuação dos policiais militares, mas também é aberto um inquérito policial civil, a Polícia Civil. Tudo isso depois é acompanhado pelo Ministério Público Estadual e será levado ao Judiciário. A família relata que não viu viaturas caracterizadas da polícia na hora da abordagem. Começaram a disparar, quebraram a porta de vidro aqui de trás e começaram a disparar como se a gente fosse bandido, como se a gente fosse qualquer outra coisa. E o meu pai, a gente tem uma arma, né, registrada. E meu pai pegou a arma pensando que era, e nisso eles já atiraram. Foi uma injustiça que fizeram com meu irmão, uma crueldade, assim, ó. Não sei como é que pode chegar na casa uma pessoa simplesmente entrar atirando, matando meu irmão, uma pessoa inocente, uma pessoa do bem. Do sul do país, nós vamos para a região centro-oeste do Brasil, onde a polícia de Goiás faz buscas por uma mulher que desapareceu há quase um mês no interior do estado. A corretora de imóveis Daiane Alves de Souza, de 43 anos, desapareceu em 17 de dezembro do ano passado, em Caldas Novas, a 170 quilômetros de Goiânia. Estas imagens mostram ela entrando no elevador do prédio onde é dona de alguns apartamentos. Daiane mora em Uberlândia, Minas Gerais. Foi a última vez que ela foi vista. Este vídeo foi gravado por Daiane quando ela desce até o hall do prédio para verificar a falta de energia em um dos apartamentos. O conteúdo teria sido enviado a uma amiga. Outras imagens do circuito de segurança do prédio ao longo de 2025 mostram Daiane discutindo com alguns funcionários do condomínio. Há pelo menos 2 boletins de ocorrência registrados contra Daiane por injúria e ameaça. A polícia analisa imagens que possam levar ao paradeiro da mulher. Que esse mistério consiga ser desvendado. A Polícia Civil de Minas Gerais investiga se uma quadrilha que fraudava o sistema de justiça no estado tinha ramificações em outras regiões do país. 12 pessoas já foram presas. De acordo com as investigações, o grupo tinha acesso aos principais sistemas do Poder Judiciário, principalmente o Banco Nacional de Mandados de Prisão do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Além de alvarás de soltura, a quadrilha conseguia liberar veículos e valores apreendidos. Eles entravam nos sistemas informatizados do Poder Judiciário e lá inseriam dados com senhas de magistrados e, através disso, conseguiam alvarás de soltura, liberação de automóveis, liberação de valores. O líder do grupo criminoso, Ricardo Lopes Araújo, conhecido como Dom, e um comparsa foram presos no Rio de Janeiro e trazidos para Belo Horizonte. Dom estava foragido desde dezembro, quando a quadrilha emitiu alvarás de liberdade provisória falsos para integrantes da organização criminosa. A operação, que desmantelou o grupo, foi feita em conjunto com o Gabinete de Segurança Institucional do Tribunal de Justiça de Minas, que teve sistemas hackeados pelos criminosos. Essas invasões, elas foram detectadas e foram totalmente combatidas. E nós, da Justiça, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, estamos atentos a essas tentativas de invasão, que nós não vamos tolerar esse tipo de conduta aqui em Minas Gerais. A Polícia Civil de Minas investiga agora, junto com a Justiça Mineira, se servidores públicos facilitavam as fraudes, porque os criminosos usavam senhas do Judiciário para acessar o sistema. Os agentes também querem saber se a quadrilha tinha ramificações em outros estados. Os integrantes vão responder por organização criminosa, invasão de dispositivo informático, estelionato majorado e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Em nota, o Conselho Nacional de Justiça afirmou que não houve violação estrutural aos sistemas, mas que segue apurando o uso fraudulento das credenciais.
Nós vamos voltar a falar com o repórter Murilo Fagundes, que está na Papudinha, para onde o ex-presidente Jair Bolsonaro foi levado após determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ele volta com a gente agora, trazendo novas informações. Murilo, é verdade que um comboio parece que chegou agora trazendo o ex-presidente? Ele já não estava no complexo da Papudinha? Por que ele estaria chegando agora? Conta tudo pra gente, por favor. Exatamente, viu, César? Há poucos minutos a movimentação aqui foi bastante intensa. Mais cedo nós tivemos a confirmação do Supremo Tribunal Federal de que Jair Bolsonaro já estava aqui na Papudinha, no complexo da Papuda. Mas há poucos minutos, há cerca de 5 minutos, nós vimos então o comboio da Polícia Federal em que o ex-presidente Jair Bolsonaro estava então em um dos carros desse comboio no banco de trás. Jair Bolsonaro olhava para frente, estava no banco de trás e voltou para a Papudinha neste momento, às 8h10 da noite. A movimentação então foi intensa aqui, claro, os jornalistas de olho nessa chegada desse comboio, e a gente aguarda mais informações. Mais cedo, havia expectativa de que Jair Bolsonaro passaria por novos exames para para chegar aqui à Papudinha. São exames de praxe, de quando você é transferido para outra unidade prisional. A gente precisa ainda confirmar essa informação, ainda não temos a confirmação, mas chamou a atenção esse movimento, porque, como eu disse aqui a quem nos acompanha, mais cedo o Supremo Tribunal Federal havia confirmado que Bolsonaro já estava aqui no seu novo local, onde vai cumprir a prisão. Vamos trazer mais informações, César, para quem está aqui com a gente, sobre a cela em que Bolsonaro vai ficar aqui na Papudinha. Lá dentro são cerca de 64 metros quadrados, com área coberta e área descoberta. Jair Bolsonaro terá direito a banheiro, cozinha com possibilidade de preparo e armazenamento de alimentos, chuveiro com água quente, geladeira, armários, cama de casal, TV e ar-condicionado. A rotina de alimentação prevê 5 refeições diárias. Lá na Superintendência da Polícia Federal eram apenas 3. Aqui ele terá direito a café da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia. Há também a possibilidade de banho de sol na área externa, com total privacidade e sem restrição de horário, também diferente da Polícia Federal, da Superintendência da Polícia Federal. Aqui também, César, o espaço para visitas é amplo, com cadeira e mesa, podendo ocorrer tanto na área coberta, ali na varanda dessa cela, quanto na área externa. Na área de saúde, temos aqui na Papudinha atendimento médico em plantão 24 horas e um posto de saúde no local com equipe especializada, segundo o ministro Alexandre de Moraes. Outro ponto que muda é a localização em relação ao hospital Defstar, que é o hospital particular que Bolsonaro costuma frequentar. Em relação à Superintendência da Polícia Federal, a distância era de cerca de 2 quilômetros, 1,5 quilômetros. Aqui na Papudinha são cerca de 16 quilômetros. Uma curiosidade também é que esse novo local da prisão de Bolsonaro fica bem próximo à residência do ex-presidente. Então, o condomínio em que Bolsonaro e Michele moram fica a poucos quilômetros da Papudinha. Porém, esse local, o novo local, fica mais distante do hospital particular que Bolsonaro costuma ir. César. Murilo, você trouxe anteriormente a informação de que foi autorizada a visita da esposa, dos filhos, dos familiares do Jair Bolsonaro, do ex-presidente, não é? Em visitas durante um período de 3 horas. Com relação aos líderes religiosos, essa autorização ainda não aconteceu, que havia sido um pedido da defesa do ex-presidente, não é isso? É isso, César. Esses pedidos estavam ali sendo averiguados pelo ministro Alexandre de Moraes, inclusive já houve ali um parecer da Procuradoria-Geral da República. Havia essa solicitação realmente da defesa, mas isso ainda estava em análise. O ex-presidente também pediu, por exemplo, acesso a uma Smart TV, com acesso a YouTube, que foi inclusive um ponto trazido pelo ministro Alexandre de Moraes, que foi bem claro com as palavras, dizendo que Jair Bolsonaro não podia misturar as coisas, não podia tratar como uma colônia de férias essa privação de liberdade. Sobre a visita dos familiares, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro acabou de chegar, inclusive, para uma visita aqui para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Acabou de chegar mesmo, lembrando que essas visitas foram liberadas pelo ministro Alexandre de Moraes, excepcionalmente hoje, tanto a ex-primeira-dama quanto os filhos do ex-presidente. A gente está aqui acompanhando, César, e qualquer novidade a gente volta aí com vocês no estúdio.
Perfeitamente, Murilo. Agora, a impressão que eu tenho particularmente é de que, embora tenha sido noticiado, né, no final da tarde de hoje, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, me parece que essa decisão já foi tomada anteriormente, porque teve um tempo para ser preparada essa cela que o Murilo trouxe aqui detalhadamente em termos de metro quadrado, em termos de tudo isso. A Papudinha deve ter sido preparada para que essa transferência pudesse ser realizada. Isso não deve ter acontecido no dia de hoje, é o que eu penso, pelo menos. Obrigado, Murilo. Até daqui a pouco, se você trouxer novas informações. Muitíssimo obrigado. Eu quero chamar a sua atenção para este caso que nós vamos apresentar agora, porque um cachorro morreu quase 6 horas depois de ser deixado em um hotel para pets em Santos, no litoral de São Paulo. O animal sofreu um quadro de hipotermia devido ao calor no local. Acompanhe. Bucky era o cão de suporte emocional da filha da Rosana, que tem o transtorno do espectro autista. O animal estava na família há quase 7 anos. Eu deixei meu cachorro lá saudável, né? Ele não tinha nenhuma condição física, assim, que pudesse levar ao que aconteceu ali. A família estava a caminho de uma viagem de férias e decidiu deixar o cachorro deles em um hotelzinho por 18 dias. A tutora conta que nunca havia deixado o animal em um local assim. Por isso fez questão de se certificar de que o espaço tomaria todos os cuidados com ele. Um animal da raça Pug, com problemas respiratórios, que precisaria de cuidados redobrados, principalmente no verão. Oi, senhora Rosana, tudo bem? Desculpa estar mandando em áudio, tá? Só para avisar a senhora, o Bucky, agora à tarde, agora mesmo, não tem nem 10 minutos, ele começou a passar mal. Ele começou a ficar molinho, espumando pela boca, muito ofegante, não sei se era o calor. O proprietário do hotel, que foi com o animal para a clínica veterinária, chegou a enviar um vídeo do atendimento. No entanto, essa imagem não demonstrava a real situação. Segundo os tutores do animal, o atestado de óbito do Bucky consta que o cachorro faleceu 17 minutos antes do envio da gravação. A clínica que fez os primeiros atendimentos conta que o animal deu entrada na unidade com um quadro clínico crítico e com uma série de sintomas típicos de hipertermia, ou seja, o aumento da temperatura corporal. Para esse veterinário, se o local estivesse com um ar-condicionado ligado, a situação poderia ser outra. Talvez você ganhasse mais tempo para poder chegar num ambiente controlado de uma emergência com mais segurança, com mais tempo e com menos condições adversas, como foi. Em nota, o Clube Au informou que o ambiente contava com medidas preventivas para o calor, incluindo 2 ventiladores ligados, esguichos de água nas paredes e o chão constantemente molhado. Eu não estou buscando nenhum tipo de indenização. Se houver alguma indenização, vai ser toda revertida para alguma entidade de caridade. E agora nós voltamos a falar sobre a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para Papudinha, em Brasília, determinada por Alexandre de Moraes. Essa decisão ocorreu após uma série de reclamações sobre as condições do local onde ele estava preso na Superintendência da Polícia Federal. Nós vamos voltar a falar com a repórter Yasmin Costa, que traz as últimas informações para a gente. É com você, Yasmin. Boa noite mais uma vez, César. Nesse local, na Papudinha, estão também detidos o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e também o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Ambos em celas individuais. O ex-presidente Jair Bolsonaro também vai ficar sozinho em uma cela. E a gente preparou uma reportagem trazendo os detalhes da transferência e de como é esse ambiente. Jair Bolsonaro está instalado na Sala de Estado-Maior do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, que fica no Complexo da Papuda. Desde o dia 22 de novembro, quando foi preso preventivamente, o ex-presidente estava na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Na ocasião, ele tentou violar a tornozeleira eletrônica.
Na decisão, Moraes afirma que o sistema prisional brasileiro é marcado por precariedade, mas destaca que Bolsonaro recebeu condições muito diferentes daquelas enfrentadas pelos encarcerados no país. No documento, Alexandre de Moraes diz que o novo local permitirá o aumento do tempo de visitas aos familiares, a realização livre de banho de sol e de exercícios a qualquer hora do dia, inclusive com a instalação de aparelhos para fisioterapia, tais como esteira e bicicleta. A sala, com 64 metros quadrados, tem ambientes como quarto, sala, banheiro, cozinha, lavanderia e área externa. O documento não informa se o local tem ar-condicionado, mas este vídeo de uma sala semelhante mostra um aparelho do lado de fora. Bolsonaro receberá 5 refeições diárias e poderá fazer banho de sol no espaço externo, com privacidade e horário livre. O ex-presidente terá ainda atendimento em um posto médico com clínicos, enfermeiros, dentistas, assistente social, psicólogos, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, psiquiatra e farmacêutico. Os profissionais são os mesmos que já atendem os presos no local. O ministro Alexandre de Moraes destacou no documento que determina a transferência de Jair Bolsonaro que houve uma tentativa sistemática de deslegitimar o cumprimento da pena com declarações públicas de familiares e aliados, inclusive, segundo o ministro, com a divulgação de informações consideradas falsas sobre a condição da prisão. Para Moraes, essas manifestações fazem parte de uma campanha de desinformação para atacar o Poder Judiciário. Segundo o ministro, mesmo diante da total ausência de veracidade nas reclamações feitas pela defesa, a transferência foi autorizada para uma sala de Estado-Maior com condições ainda mais favoráveis e com isolamento total em relação aos demais presos do complexo da Papuda. E o Supremo Tribunal Federal informou agora à equipe de jornalismo do SBT Brasil que realmente a informação que o Murilo trouxe aqui há pouco ao vivo para você está correta. O presidente realmente foi mais cedo para o complexo da Papuda, na Papudinha, saiu e voltou neste comboio com essas imagens que nós recuperamos para mostrar para você. Ele saiu exatamente para fazer os exames de praxe quando existe uma transferência de um preso de um presídio para um outro. Foi exatamente o que aconteceu com o ex-presidente Jair Bolsonaro e foi as informações corretíssimas que o Murilo trouxe para nós agora há pouco. E, neste momento, eu vou conversar com um analista de política do SBT News, César Feitosa, que trouxe a informação da transferência de Bolsonaro em primeira mão na tarde de hoje. César, muito boa noite, seja bem-vindo ao SBT Brasil. Nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, o que você destacaria? Foi correta, não foi, era esperada ou não? Uma boa noite para você. Boa noite, César. Um prazer participar contigo aqui do SBT Brasil. É uma decisão que eu destaco 2 pontos principais. O primeiro é que o ministro Alexandre de Moraes aproveita essa decisão para responder algumas críticas que ele vinha sofrendo de familiares do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essas críticas se tornaram mais frequentes desde que o ex-presidente Jair Bolsonaro caiu no lugar onde ele cumpria pena, aqui em Brasília, na Superintendência da Polícia Federal, e acabou tendo de ser levado a um hospital. Os familiares de Bolsonaro deram algumas entrevistas à imprensa criticando o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que o que ele praticava contra o ex-presidente era uma tortura. E aqui, nessa decisão de hoje, o ministro Alexandre de Moraes, portanto, ele aproveita esse momento dessa decisão para poder fazer algumas respostas diante dessas críticas. Numa delas, ele diz que é preciso ressaltar que essas condições absolutamente excepcionais e privilegiadas não transformam o cumprimento definitivo da pena de Jair Messias Bolsonaro em uma estadia hoteleira ou em uma colônia de férias. Depois ele diz que não se pode comparar a sala de Estado-Maior, que é muito diferente do local onde a maioria dos presos em regime fechado cumpre pena, em presídios superlotados. Ele diz que não é possível comparar a sala de Estado-Maior a um cativeiro,
criticar o tamanho das dependências, do banho de sol, do ar-condicionado, do horário das visitas, destacando, portanto, que o ex-presidente Jair Bolsonaro ele cumpre pena pela condenação de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Agora tem um outro ponto nessa decisão, César, que também parece interessante, porque o pedido da defesa do ex-presidente não era para ir a essa papudinha, mas que o objetivo, na verdade, era a concessão de uma prisão domiciliar humanitária. O ministro Alexandre de Moraes, nessa decisão, ele coloca uma pedra, de novo, nesse assunto. Ele mostra que, além de poder alterar o local onde o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre pena, diante dessas reclamações persistentes, especialmente relacionada ao barulho que o ar-condicionado central da superintendência da PF fazia em sua sala anterior, que ele saiu hoje, o ministro também disse que é preciso fazer em até 10 dias um relatório médico pela Polícia Federal, pelos peritos da Polícia Federal, sobre a condição de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. E que, se for necessário, em vez da prisão domiciliar, ele pode, na verdade, ir para um hospital penitenciário. Ou seja, o caminho parece ainda mais distante para esse pedido de prisão domiciliar humanitária chegar até um aval do ministro do Supremo Tribunal Federal. É importante destacar que nesses últimos dias houve uma manifestação intensa, uma movimentação intensa de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, pedindo a ministros do Supremo Tribunal Federal pela prisão domiciliar humanitária. A última notícia que nós temos é que a própria Michele Bolsonaro procurou o ministro Gilmar Mendes solicitando que ele ajudasse nesse convencimento para o ministro Alexandre de Moraes. O que essa decisão de hoje mostra, portanto, é que parece mais distante a autorização para uma prisão domiciliar para o ex-presidente. César. Obrigado pelas informações, César. Prazer ter você conosco. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Uma ótima noite para você. A vencedora do Nobel da Paz e opositora venezuelana, Maria Corina Machado, se reuniu hoje com Donald Trump na Casa Branca. O encontro acontece depois de Trump ter descartado o nome dela na transição de poder após a queda de Nicolás Maduro. A equipe de Trump agendou um almoço de trabalho fechado com Maria Corina Machado na Casa Branca. A venezuelana, que por anos faz oposição ao chavismo e fez frente à ditadura de Nicolás Maduro, entregou a Trump 2 presentes: uma medalha e uma placa que ela mandou fazer em homenagem ao presidente americano. Maria Corina disse que apoiava a ação dos Estados Unidos e que entregaria o Nobel da Paz que ela recebeu a ele. O anúncio fez os organizadores do comitê norueguês emitirem um comunicado de que o prêmio não pode ser revogado, compartilhado ou transferido. Maria Corina é por anos uma das principais vozes da oposição na Venezuela. Em 2023, foi impedida de disputar as eleições por decisão da Suprema Corte venezuelana, controlada por Nicolás Maduro. No ano seguinte, endossou a candidatura de Edmundo González, que venceu segundo observadores internacionais, apesar de Maduro ter sido declarado reeleito. Logo após a captura do ditador pelos Estados Unidos, Maria Corina defendeu que Edmundo González fosse empossado, mas não recebeu o apoio da Casa Branca. Ela é uma mulher muito simpática, mas não tem o apoio e o respeito necessário do povo para ser a líder, disse Trump na época. Ao vivo para vários países. O interesse pela vinda da ganhadora do Nobel da Paz aqui à Casa Branca traz um elemento extra. Maria Corina Machado se encontra com Donald Trump no momento em que a oposição venezuelana tenta garantir um espaço neste momento de transição do país latino. Donald Trump, que diz estar à frente das decisões tomadas em Caracas, até agora tinha tido um contato mais direto com a vice de Nicolás Maduro. No dia anterior, Trump conversou por telefone com a líder interina Delcy Rodrigues, a quem elogiou dizendo que é uma pessoa maravilhosa e que tem feito tudo de acordo com as orientações de Washington. A presidente em exercício venezuelana classificou a conversa com o líder americano como respeitosa e disse que foi discutida uma agenda com benefícios para os dois países.
Horas depois da ligação, os Estados Unidos capturaram mais um navio petroleiro venezuelano no Caribe, a 6ª apreensão do tipo. Segundo a Casa Branca, os primeiros barris de petróleo venezuelano enviados por Caracas para os Estados Unidos foram vendidos por $500 bilhão. O SBT Brasil continua trazendo sempre a melhor informação ao vivo para você. Por isso a gente convoca mais uma vez o Murilo Fagundes, que volta agora com o que disse a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro após a transferência dele para Papudinha. Com você, Murilo. É isso, César. A primeira manifestação, então, a defesa de Jair Bolsonaro afirmou ao SBT que recebeu com surpresa a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre a ida do ex-presidente para Papudinha, aqui em Brasília. Os advogados também afirmaram que estavam à espera de uma decisão sobre a possibilidade de uma prisão domiciliar, que é o que eles pediam, mas que ainda não foi apreciada pelo ministro Alexandre de Moraes. Quem também se manifestou foi a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que acabou de chegar aqui a Papudinha. Pelas redes sociais, ela diz que continua confiando e agradecendo a Deus, certa de que tudo acontece no tempo de Deus e que é grata a todos aqueles da Polícia Federal que, segundo ela, durante o período em que Jair Bolsonaro esteve por lá, cuidaram dele com atenção, auxiliando nas medicações e nas refeições. Só para fechar, César, trazendo uma informação para a pergunta que você me fez na outra entrada, o ministro Alexandre de Moraes autorizou, no fim da decisão dele ali de hoje, assistência religiosa pelos bispos Robson Lemos Rodovalho e pelo pastor Tiago de Araújo Macieira Manzoni. Essa assistência religiosa será ali realizada uma vez por semana, às terças ou sextas-feiras, individualmente, com duração de 1 hora cada assistência religiosa. César. Obrigado pelas informações, Murilo. Uma ótima noite para você aí em Brasília. O Banco Central decretou a liquidação da REAG Investimentos, que mudou o nome para CBSF Distribuidora de Títulos. A empresa foi citada em investigações sobre lavagem de dinheiro e ontem voltou ao centro de uma nova operação da Polícia Federal no caso do Banco Master. Nós vamos ao vivo até Brasília falar agora com a repórter Vitória Mello. O que motivou, Vitória, essa decisão do Banco Central? Conta pra gente, por favor. Uma boa noite para você. Oi, César. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, o Banco Central afirma que a liquidação da REAG foi decretada por graves violações às normas do Sistema Financeiro Nacional. Segundo a autoridade monetária, a apuração ainda está em andamento e pode resultar em outras sanções administrativas e no envio do caso para outras autoridades. O Banco Central informou ainda que, com a liquidação, ficam indisponíveis os bens dos controladores e dos ex-administradores da REAG. Essa decisão vem um dia após o fundador da empresa, José Carlos Mansur, ter sido alvo da operação, da segunda fase da operação Compliance Zero, que voltou a mirar o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. E essa não é a primeira vez que a REAG aparece em uma operação da Polícia Federal. Em agosto do ano passado, a empresa foi citada na operação Carbono Oculto, que apura uma ligação entre o setor de combustíveis, o PCC e empresas financeiras em um esquema de lavagem de dinheiro. Bom, em nota, a REAG informou que não vai se manifestar sobre a liquidação determinada pelo Banco Central e alegou também que não existe nas investigações qualquer menção que estabeleça conexão entre a REAG e o PCC. César. Obrigado pelas informações, Vitória. Uma ótima noite a você e a todos de Brasília. O ministro Dias Toffoli, relator do caso sobre o Banco Master no Supremo, indicou hoje 4 peritos da Polícia Federal para acompanhar a perícia do material apreendido na Operação Compliance. Os peritos da PF vão ter livre acesso ao material apreendido. Eles devem contar com o apoio da Procuradoria-Geral da República durante o trabalho de perícia. Ao todo, os agentes da Polícia Federal apreenderam na segunda fase da Operação Compliance, realizada nesta quarta-feira, 39 celulares, 31 computadores, 30 armas, R$645 mil em dinheiro e 23 veículos, avaliados em R$16 milhões.
Num primeiro momento, Toffoli determinou que todo o material fosse lacrado e enviado para a sede do Supremo Tribunal Federal, mas recuou depois de um pedido da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República e determinou que as provas fossem encaminhadas para a PGR. Entre os argumentos para questionar o envio do material para o Supremo, o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse que a medida comprometia a eficácia das apurações. Em uma petição enviada ao ministro Dias Toffoli, a qual o SBT teve acesso, a PF diz que impedir a perícia imediata inviabilizaria a exploração do que classificou como horas de ouro da investigação. Segundo a corporação, os momentos imediatamente após a operação são fundamentais para a extração de dados antes da destruição ou bloqueio de dispositivos eletrônicos. Em nota, a Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais concordou com a reclamação da PF. Ainda afirmou reconhecer a importância da atuação da PGR, mas que não compete à instituição o papel de elaborar provas a partir da análise dos vestígios. Para este advogado e professor da PUC do Paraná, a decisão de Dias Toffoli pode ser vista como uma medida de precaução diante da relevância e magnitude do caso. É uma decisão que realmente não é comum, nós não vemos isso todo dia, mas ao mesmo tempo é uma decisão que toma uma cautela a mais, um cuidado a mais, exatamente para preservar toda a ideia da prova e do seu caminho. Nós chamamos isso de cadeia de custódia da prova, para que haja a identificação de quem acessou, quem manipulou e, ao final, que ela seja periciada. A medida também repercutiu no Congresso. Senadores da oposição protocolaram um pedido de impeachment contra Dias Toffoli. Eles afirmam haver indícios de crimes de responsabilidade praticados pelo ministro durante a condução do caso. Um dia depois de Alexandre de Moraes determinar a abertura do inquérito para investigar supostos vazamentos, o ministro do STF esteve reunido a portas fechadas com o presidente Lula e outras autoridades, e entre elas o secretário da Receita Federal e o novo ministro da Justiça. Oficialmente, o tema tratado foi o combate ao crime organizado. Segundo o novo ministro da Justiça, Wellington César, o encontro não tratou especificamente da crise envolvendo o Banco Master, mas do combate ao crime organizado. O tema foi tratado como eixo, é uma diretriz de órgãos de Estado que não se preocupa com nenhuma particularidade específica, por outro lado, não vai deixar de atuar contra todos aqueles que se ajustem a esse perfil. Na lista de presentes estavam, além dele e de Lula, o procurador-geral Paulo Gonet, o ministro do STF Alexandre de Moraes, o diretor da Polícia Federal Andrei Rodrigues e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Oficialmente, os convidados discutiram estratégias para articular a atuação conjunta dos órgãos em prol da segurança. Houve uma decisão do presidente da República, compartilhada por todos esses atores, de elevar ao status de ação do Estado o combate ao crime organizado. Na prática, significa dizer que a Receita Federal, a Polícia Federal atuam num primeiro momento na persecução ou no combate contra esses crimes, mas num determinado instante o Ministério Público precisa entrar, o Judiciário precisa se pronunciar e ajustar essa sintonia. O novo ministro passou o dia inteiro no Palácio do Planalto. De manhã, participou dessa reunião com a presença de Moraes e de Galípolo. À tarde, voltou à sede do governo para oficialmente tomar posse. No evento, Lula agradeceu ao antecessor de Wellington, Ricardo Lewandowski, e reforçou o pedido para combater o crime organizado. Depois da situação do Banco Central com o Banco Master, eu quero falar ao meu delegado da Polícia Federal, ao procurador-geral desse país, falei ao presidente da Suprema Corte, mas hoje nós fizemos uma reunião para dizer o seguinte: nós vamos mostrar que o Estado brasileiro vai derrotar o crime organizado. Os Estados Unidos afirmaram hoje que o Irã cancelou 800 execuções. Se os protestos diminuíram, há sinais de recuo também do regime. Um deles tem a ver com Erfan Soltani, o jovem de 26 anos, preso na semana passada e condenado à morte 2 dias depois, segundo informações repassadas à família dele.
Só nesta quinta, a justiça iraniana confirmou que a pena dele não é a capital e que ainda será decidida. Irfan é acusado de conspiração contra o sistema de segurança e propaganda contra o regime. Agora, o governo do Irã diz que, no momento, não há previsão para executar nenhum dos milhares de manifestantes que foram presos nos últimos dias. Se foi um recuo em função das ameaças dos Estados Unidos de bombardear o país, ou uma mudança de posição temporária e estratégica para ganhar tempo, só as próximas semanas dirão. Até porque ainda há o risco do que começou como uma grave crise interna transforme-se em mais um conflito no Oriente Médio. O espaço aéreo do país foi reaberto, mas embaixadas e bases militares dos Estados Unidos na região continuam em alerta porque são alvos potenciais para uma reação do Irã em caso de um ataque, que Donald Trump ainda não descartou. Muitos que cruzaram a fronteira com a Turquia nas últimas horas são críticos ao regime, mas não apoiam um ataque norte-americano. É a posição oficial também do governo turco, anunciou o ministro das Relações Exteriores do país nesta quinta, sexto dia de internet totalmente bloqueada no Irã. Uma das organizações iranianas de direitos humanos com base no exterior alega que o número de mortos passou de 3.000. Jovens com menos de 30 anos formam o principal grupo entre os que foram identificados até agora. Se este número for confirmado, terá sido o maior massacre do povo iraniano na história recente. Você fica agora com a novela Amar, na sequência meus dois grandes amigos, o programa do Ratinho e também a Praça é Nossa com Carlos Alberto de Nóbrega. Muitíssimo obrigado a você que liga e se liga todo dia, o dia todo, junto com a gente aqui na tela do SBT. Uma noite de quinta-feira abençoada para você. Até amanhã, 7:45 com mais um SBT Brasil. Até lá.